João 14,6 diz então a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quero ler novamente. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? O que é a verdade? Perguntou Pilatos em João 18:38. O que é a verdade? Essa foi a pergunta que Pilatos fez para Jesus. Essa pergunta é a pergunta que este mundo tenta responder por séculos e séculos, mas que por si mesmos nunca encontraram e nunca encontrarão uma resposta por si mesmos. A pergunta que todos os filósofos, todos os escritores, todos os professores tentam responder, mas que sem Cristo erram drasticamente, ao ponto de alguns responderem enfaticamente que não existe verdade. Quem disse isso? Alguns eu quero mostrar aqui para vocês. O filósofo Nietzsche respondeu: não há fatos, apenas interpretações. Não há verdade, a ideia aqui é que não é verdade, apenas interpretações que não se chega a um fato comum. Um escritor, e esse nome é um pouco mais difícil, que é Gustave Flaubert, não sei se é esse o nome dele, que disse: não há verdade, só há percepções. Cada um olha da sua maneira. O poeta Pablo Neruda é ainda pior, em que ele diz enfaticamente: a verdade é que não há verdade. Então, como que uma verdade pode ser que não há verdade, né? Ele diz: a verdade é que não há verdade. E o filósofo Sócrates até tenta responder, mas se convence. E ele responde: eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. O mundo não encontra a resposta para o que é verdade. Eles não sabem qual o caminho correto e não conseguem desfrutar desta vida aqui na Terra. E talvez você esteja nessa mesma situação. Talvez você veio aqui hoje de maneira despretensiosa, ou talvez você veio em busca de uma resposta. É possível que tenha alguém aqui, hoje, que está querendo encontrar, querendo uma última chance, que veio para tentar encontrar Deus, que veio para tentar encontrar respostas para as suas perguntas. Todos nós precisamos de uma resposta quanto à nossa vida, e nós podemos encontrá-la. E a Bíblia, ela nos traz a resposta para a maior pergunta que existe: o que é a verdade? Por anos eu busquei esta resposta, e por algum tempo da minha vida eu me perdi nesta resposta e eu tentei buscar a minha vida por mim mesmo. E apesar de ter sido criado em um lar cristão, com um pai que era pastor e professor de teologia, ainda assim eu demorei muito tempo para encontrar as respostas para as minhas perguntas. Mesmo cristão, ainda assim muitas vezes eu duvidava das respostas, eu duvidava da palavra de Deus. Eu achei por um tempo que poderia encontrar a felicidade no mundo, que existia alegria fora da igreja, que existia alegria fora da vida cristã. Eu pensei até mesmo que poderia existir um outro caminho além de Jesus Cristo. E comecei a duvidar sobre isso. Tentei curtir a minha vida neste mundo, mas só encontrei insatisfação. Só encontrei um peso. Só encontrei arrependimentos. E esses arrependimentos que eu carrego até o dia de hoje. E talvez você também esteja assim.
Mas em pouco tempo, Deus foi me mostrando que não havia outro caminho, além do caminho de Cristo Jesus. Andamos muitas vezes com o coração perturbado, andamos muitas vezes com o coração ansioso e duvidoso. Muitas pessoas, ainda neste período de carnaval que se passou, andam tentando encontrar alegria em festas. Acham que qualquer caminho serve. Acham que não há uma verdade estabelecida. Mas ao acabar esta festa e essa semana que se passou, essas pessoas continuam uma vida vazia. Continuam vivendo sem sentido algum. E a insatisfação bate, e o arrependimento bate em seus corações. Outras pessoas pensam que podem viver em dois caminhos. E como eu já ensinei, e o Edinho já pegou, que é o crente Raimundo. Que é o crente Raimundo. Nada contra você que tem esse nome Raimundo, tá? Não é sobre você. Mas o que é o crente Raimundo? O crente Raimundo é aquele que tem o pé na igreja e outro pé no mundo. E muitos acham que este é o caminho a ser seguido. Eu vi uma vez na internet uma garota postando assim: durante a semana eu vou na festa e durante o final de semana eu vou na igreja. O que importa é equilíbrio. Como assim que importa equilíbrio? As pessoas acham que a vida é essa. Não, eu curto a minha vida durante toda a semana, mas de final de semana eu agora vou reativar a minha espiritualidade. A quarta-feira de cinzas, ela serve para isso. A Igreja Católica permite que você curta o carnaval, para que na quarta-feira de cinzas, pelo simples fato de você não comer carne e ir para a missa, agora você está santificado, agora todos os seus pecados foram perdoados e agora você pode viver a sua vida sem culpa e sem arrependimento algum. Acham que tudo bem se você seguir 2 ou 3 religiões. O que importa é seguir a um Deus. Acham que não importa se você é crente, se você, ao mesmo tempo que é crente, você é ubandista. Ao mesmo tempo que você vai na igreja católica, você também segue uma outra religião. Não importa. O que importa é buscar a espiritualidade. Não importa se você é crente e curtir a vida neste mundo. Acham que tudo bem se você foi para a igreja hoje e amanhã ir para a festa e amanhã curtir a sua vida. Acham que tudo bem se você for para a igreja hoje e amanhã, na segunda-feira, roubar o seu patrão, ou se embebedar, ou trair a sua esposa, ou ter amigos na escola que te levam para o mau caminho. Acham que tudo bem ter esta vida dupla. Qual o caminho? O que é verdade? Onde podemos encontrar a vida? Eu quero repetir essas 3 perguntas. Qual é o caminho? O que é a verdade? Onde posso encontrar a vida? Estas são as 3 perguntas que o mundo faz, dia após dia, e que talvez você esteja se perguntando no dia de hoje. Para nós entendermos, então, eu quero ler primeiramente os versículos de 1 a 4. 1 a 4, que talvez você pense, nossa, que ligação tem a ver esse versículo de 1 a 4? Olha comigo, o que diz João 14, de 1 a 4. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus está nos dizendo aqui que nós não devemos perturbar o nosso coração, pois Ele está preparando um lugar para nós no céu.
Pois na casa de Deus, a ilustração de Jesus aqui, é como se o céu fosse uma grande casa, e nesta casa haverá muitos quartos, muitos aposentos. E esses quartos são ilimitados, são para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. A ideia de Jesus aqui é que Jesus não está dizendo isso para qualquer pessoa, mas Jesus está dizendo especificamente para os seus discípulos. Jesus está escrevendo isso, que na casa do Pai há muitas moradas, está escrevendo para todas aquelas pessoas que, como ele diz logo no versículo 1, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem também em Jesus. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, então você não precisa ficar com o seu coração perturbado, pois no céu haverá lugar para você. Por isso eles deveriam crer em Deus, deveriam crer em Jesus, para que creiam que irão para o céu morar eternamente com Deus. Somente se crermos em Jesus é que podemos ficar com os nossos corações tranquilos. É que nós podemos agora ter a esperança de que todos nós teremos lugar no céu. Jesus encerra então a sua fala dizendo o seguinte: vocês conhecem o local para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Será que conheciam mesmo? Será que você conhece o caminho para onde Jesus vai? Olha o que diz o versículo 5. E a grande pergunta é: como nós podemos saber este caminho? O versículo 5 diz o seguinte: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Neste versículo 5, Tomé, aquele mesmo discípulo, o discípulo conhecido pelo discípulo que duvidava de tudo, porque em certo momento na ressurreição de Jesus, este mesmo Tomé foi aquele que duvidou que Jesus de fato tinha ressurreto. E o que acontece? Jesus, quando aparece ressurreto, a primeira pessoa que ele vai, chega para Tomé e diz: Tomé, encoste aqui nas minhas mãos, encoste no buraco que eu tenho nas minhas mãos, encoste aqui no meu lado, para que você veja que de fato sou eu que ressuscitei. E Tomé, neste mesmo momento, duvidando de Jesus, ele pergunta: Senhor, para onde você vai? Nós não sabemos o caminho para onde vai. Então, como nós podemos, para onde você vai? Então, como podemos saber o caminho? A pergunta de Tomé era sincera, era verdadeira. E é a pergunta que muitas pessoas ainda fazem hoje. O mundo hoje em dia não sabe a resposta para esta pergunta. E muitos crentes hoje não têm a certeza desta resposta. Você talvez, mesmo se dizendo crente, ainda tem dúvidas sobre qual o caminho para o céu. Como podemos chegar ao céu? Não permaneça com essa dúvida e tenha a certeza absoluta desta resposta. Como podemos saber o caminho para o Pai? Como podemos saber o caminho para o céu? Como podemos ter esta certeza de qual o caminho correto? Então, versículos 6 e 7, Jesus responde: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A resposta de Jesus, leiam comigo novamente, versículos 6 e 7, que diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus deixa bem claro aqui que ele não é apenas um caminho dentre todos. Que ele não é uma verdade dentre as várias verdades. Que ele não é um meio de vida dentre as várias possibilidades que você pode viver. Não, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Não existe
outro meio de chegar até Deus, senão por Jesus Cristo. Não existe outro meio, senão por Jesus Cristo. O mundo, ele prega uma fé sem destino. Crê no que você quiser. Você pode crer em Buda, você pode crer em Alá, você pode crer em Maria, você pode crer em qualquer outra pessoa, não importa. Dizem que todos os caminhos levam a Deus, que se você tiver fé, já é suficiente, independente em quem você tem essa fé. O que importa é ter fé. Basta você viver de forma tranquila, sem fazer muita coisa errada, e já está ótimo, para que você vá para um lugar melhor depois de morrer. Meus irmãos, tudo isso é mentira. Tudo isso é o que Satanás pregava e continua pregando desde o início da criação. O que Satanás quer que as pessoas creiam é que tudo bem você viver uma vida sem Deus. Que tudo bem você crer em qualquer coisa, desde que você tenha fé em qualquer coisa, desde que você viva uma vida tranquila, longe de tantos pecados, longe de tantos escândalos. O que mais a gente conversa com as pessoas por aí na rua, e principalmente com um bêbado, que gosta de falar isso, ele gosta de dizer, olha, eu nunca matei. Eu ando como bêbado, mas nunca matei, eu nunca roubei. E tudo bem, eu vivo aqui minha vida da forma como eu quero. Mas quando você começa a apertar um pouco mais, todo mundo começa a perceber que não é tão bom quanto acha. E que o seu destino, na verdade, o está levando para o inferno. E há muitos que se dizem cristãos que pregam exatamente isso. Muitos que se dizem cristãos, mas dizem, não, tudo bem você ser cristão, tudo bem você crer em outra religião. O que importa é seguir alguma coisa, mas é mentira. Isso é negar a Jesus com todas as suas forças. O liberalismo que prega que há outro caminho fora de Jesus, e tudo bem, isso é caminho de Satanás. Não existe, repito, não existe como você ir até Deus sem ser por meio de Jesus Cristo. Não tem como. Não creia nessa besteira de achar que você pode crer naquilo que você quiser. O Evangelho é justamente dizer a outros que eles precisam sair do seu caminho que leva à perdição e ir para o caminho de Jesus Cristo, que leva ao céu. Continuando, versículos de 8 a 9, então, nos mostra qual o modo para conhecer a Jesus. Depois que Jesus diz no versículo 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, Filipe faz a seguinte pergunta, versículo 8, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? As pessoas, elas querem conhecer a Deus, sem conhecer a Jesus. Mas Jesus está mostrando aqui, que a única forma de conhecermos a Deus é através de Jesus. Nós já lemos aqui no culto, eu escolhi esses dois textos para o Edson ler, e eu quero ler rapidamente esses dois textos para nós ganharmos tempo. Hebreus 1, versículo 3. Na verdade, Hebreus 1, se você quiser abrir rapidamente. Hebreus 1, eu vou ler do 1 ao 3.
O autor aqui, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, ele começa dizendo o seguinte: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Não está falando que ele falou de qualquer forma, mas por meio dos profetas, Deus falou. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Nos últimos tempos, ele está falando agora, a partir então da vinda de Cristo Jesus, Deus falou por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. Como nós podemos ouvir a Deus? Através de Cristo Jesus. E então, versículo 3, um versículo bem icônico, que diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, o Filho é quem reflete a glória de Deus a nós. E a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é aquele que expressa exatamente, que revela exatamente quem Deus Pai é. Porque Ele e o Pai são um. Nós cremos apenas em um Deus. E Jesus é este Deus. O Pai é este Deus. O Espírito Santo é este Deus. É apenas um Deus. E Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus sustenta todas as coisas por meio de sua palavra poderosa. Jesus não era apenas um mero humano. Não era um profeta que veio. Jesus era o próprio Deus encarnado em nosso meio. Ele expressou quem Deus é. Ele revelou a glória de Deus para nós. E Colossenses, se você quiser abrir rapidamente comigo lá em Colossenses 1, versículo 15. Colossenses 1, versículo 15. Todo esse texto vai falar sobre quem Cristo Jesus é. Mas eu quero ler apenas o versículo 15, que diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Como nós podemos saber quem é Deus? Através de Cristo Jesus. Não adianta fazer imagens de Deus. Não adianta tentar imaginar quem é este Deus. A ideia aqui é que os idólatras, eles tentavam fazer imagens dos seus deuses. E por isso que Deus diz: não façais imagens para adoração. Vocês não podem fazer, nós não podemos fazer imagem de Deus. Por quê? Porque a imagem de Deus é o próprio Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que nos revela quem é o Pai. E então, depois de dizer esta verdade, voltando para João, depois então, João 14, depois de falar essa verdade, Filipe ele diz: mostra ao Pai. E Jesus então responde para ele. Parece que é um pedido sincero. E por que Filipe faz essa pergunta? Mostra-nos o Pai. Porque este era o maior desejo de todas as pessoas. Este talvez seja o seu maior desejo de ver a Deus. A gente canta canções sobre isso. Só quero ver a Deus. Só quero sentir a tua presença. E nós pensamos muito sobre isso e cantamos sobre isso, mas a realidade, meus irmãos, é que só há um modo de ver a Deus, que é através de Cristo Jesus. Moisés também quis ver a Deus. E a única forma que Deus apareceu para Moisés foi numa festa em que apareceu somente a glória de Deus de costas e passou rapidamente, e só esta visão ele já ficou com o seu rosto
brilhando. Ninguém jamais viu a Deus. E com toda a certeza, é um prazer inenarrável ver a glória de Deus no seu trono celestial, como muitos profetas tiveram esta visão em sonho, de ver a glória de Deus em seu trono. Filipe só queria ver isso. Ele diz: eu quero ter uma visão de Deus, a mesma que Isaías teve, a mesma que o apóstolo João depois teve. Filipe só queria ver isso. Mas Jesus responde com algo inesperado, que confirma a sua divindade. Ele responde no versículo 9: Filipe, você me conhece. Eu estou há tanto tempo com vocês. Estou aqui tanto tempo com vocês. Porque quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? A verdade é que quanto mais conhecemos a Jesus, quanto mais somos íntimos de Jesus, mais conhecemos a Deus Pai. Por isso nós devemos sempre procurar ter intimidade com Cristo Jesus. Por isso Jesus deixa bem claro que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe vida sem Cristo Jesus. É por isso que nós somos considerados como cristãos. Na verdade, essa palavra cristão nem deveria ser cristão, porque isso aconteceu quando os discípulos foram chamados de cristãos. Na verdade, eles foram chamados de pequenos cristos. Era uma zombação para os discípulos. Aqueles ali são os do caminho. São aqueles que seguem a Cristo, são os pequenos cristos. Uma forma de zombar. E os cristãos pegaram este nome e colocaram no peito e falaram: agora, se estamos chamando de pequenos cristos, então de fato nós somos pequenos cristos. Nós seguimos a Cristo Jesus. Nós somos cristãos não por causa de uma religião histórica, não por causa da tradição da igreja, não por causa dos escritos, não por causa de um papa. Nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo Jesus. Não há ninguém que pode nos levar até o Pai, a não ser Cristo Jesus. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Você pode procurar Maria, você pode procurar outros santos, você pode fazer orações para quem você quiser, mas a única forma de você chegar até Deus é através de Jesus Cristo. Nós devemos crer que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. É a única verdade que podemos crer e o único que pode nos dar a vida eterna. Eu quero repetir: nós devemos crer que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus, a única verdade que podemos crer e o único que pode nos dar a vida eterna. Eu quero tirar as aplicações, então, desse texto, olhando para os versículos de 12 a 14 de João 14, que diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Meus irmãos, quando cremos em Deus, quando somos cristãos, nós temos a honra de servir ao Senhor, de continuar a obra de Jesus Cristo. Crer em Jesus não é só com a mente.
não é apenas uma mudança de mentalidade, mas também é a mudança do nosso coração, é a mudança da nossa vida prática. A fé leva à prática, e por isso que Tiago diz que a fé sem obras é vazia. Você se aproxima mais de Jesus praticando as mesmas coisas que Jesus fez. Você deve se tornar uma cópia de Jesus. Você deve fazer o que Jesus fazia e se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Só assim você poderá encontrar com Deus nos céus. Só assim você poderá encontrar o caminho, a verdade e a vida, fazendo aquilo que Jesus fez. Portanto, aceite esse convite que Deus faz a você esta noite. Encontre com Jesus Cristo. Tenha um encontro pessoal com Jesus. Aceite Ele como seu único caminho para o céu. Aceite Ele como a única verdade sobre a sua vida. Aceite Jesus como a sua vida eterna. Jesus está te esperando para te conduzir no seu caminho, que por mais que seja estreito e difícil, ainda assim é o único caminho que te leva para o céu. A palavra de Deus nos ensina que este é o caminho, que este caminho é a única verdade que devemos seguir e que devemos rejeitar qualquer outra filosofia que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Jesus quer te dar a vida eterna, e esta vida eterna, que você não precisa fazer nada a não ser crer, porque Jesus comprou esta vida eterna com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Creia, meu irmão, aceite e viva neste caminho. Se alguém aqui que quer tomar uma decisão por Cristo, que quer confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, que quer viver no caminho de Deus, eu quero te fazer esse desafio, de neste momento, com um ato simbólico, você está dizendo para todos aqui, dizendo, eu quero seguir este caminho, eu quero crer nesta verdade, eu quero ter a vida eterna. Se você quer fazer isso neste momento, se foi confrontado pela palavra neste momento, e quer ter Jesus em sua vida, como um ato simbólico, você pode levantar uma de suas mãos. Há alguém aqui que ainda não seguia este caminho de Jesus e quer neste momento passar a viver para Jesus Cristo. Se você quer isso, levante uma de suas mãos. Alguém? Se você está com vergonha de levantar, mas ainda assim, você quer tomar essa decisão, me procure depois. Procure algum irmão que você tenha intimidade e diga, olha, eu não quis, talvez fiquei com vergonha, mas eu quero viver neste caminho. Procure algum irmão aqui da igreja que você tenha uma intimidade, ou eu, ou algum outro irmão, e diga, eu preciso de ajuda para poder seguir nesse caminho. Eu quero fazer um outro desafio. Se você é cristão, mas está como aquele crente Raimundo, e você precisa de ajuda para seguir fielmente este caminho, eu quero que você também não viva sozinho. Procure ajuda. Procure a minha ajuda. Procure a ajuda de algum outro irmão que é mais firme na fé. E diga, olha, eu estou andando por um caminho diferente. Eu estou tentando buscar a felicidade
fora de Cristo Jesus, mas eu quero seguir. Mas eu quero voltar para o caminho de Cristo Jesus. Se você quer tomar essa decisão de voltar para o caminho de Cristo Jesus, me procure. Procure algum irmão da igreja que você tem confiança e peça ajuda. Não ande sozinho. Se você tentar só por você mesmo, você não vai conseguir. Você precisa da ajuda da igreja, você precisa da ajuda dos seus irmãos, você precisa de pessoas para te ajudar a seguir este caminho. Se você não está vivendo dentro desse caminho, você não está vivendo essa verdade, se você não tem a vida eterna, se você não segue a vida de Cristo Jesus, mas você quer voltar para este caminho, não faça isso sozinho. Procure ajuda, procure os irmãos. Eu estou aqui para poder te ajudar a voltar para este caminho. Vamos orar. Ó Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa sós, mas o Senhor nos dá a esperança da vida eterna por meio de Jesus. Os discípulos puderam ver o próprio Pai através do Cristo encarnado. E nós podemos hoje crer nessas palavras, crer neste testemunho e poder ter intimidade com Jesus, e poder ter uma vida com Jesus, e poder ser chamado pelo nome de Jesus Cristo, ser considerado como filho de Deus. Pai, se alguém aqui, ó Deus, que tem vivido por caminhos tortuosos, que saiu do caminho estreito, eu peço, meu Deus, traga-o de volta. Traga-o de volta, ó Deus. Traga de volta para a sua verdade. Traga-o de volta para Cristo Jesus. O nosso maior desejo como igreja é de ver esta igreja lotada. Não é um pensamento orgulhoso, mas é um pensamento alegre de ver pessoas que querem buscar a Cristo Jesus dentro de um mundo corrupto, dentro de um mundo sem verdade, dentro de um mundo que segue qualquer caminho, mas nós confessamos a Cristo Jesus como nosso único caminho, como a nossa única verdade, como aquele que nos concede a vida eterna. Diante, ó Pai, de um mundo corrupto, nós estamos aqui, conservados na Tua Palavra, permanecendo de pé na Sua verdade. E eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sempre estarmos em Cristo Jesus e nunca sair deste único caminho de vida eterna. Ó Pai, eu peço por cada um desses meus irmãos, fortaleça a fé de cada um desses irmãos, para que juntos possamos estar unidos em uma só fé. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus.